Agora é hora de falar de Campeonato Brasileiro. Bora de Brasileirão, 12ª rodada hoje à noite, hein? Com quase todos os times em campo, tirando, claro, os que estão no Mundial de Clubes. Esses tiveram a rodada adiada, mas temos 6 partidas hoje. Temos então, em quinta-feira, hoje, 7 da noite, Bragantino contra o Bahia. O Bragantino pode assumir a liderança do Brasileirão, assim como o Cruzeiro, que enfrenta o Vitória fora de casa. Hoje, 7h30, tem Fortaleza e Santos, um confronto bem complicado lá na parte de baixo da tabela. Esses times precisam muito da vitória para irem para a pausa com um pouco mais de tranquilidade. Às 8 horas tem Grêmio e Corinthians, a gente vai falar muito sobre esse jogo também. E tem Galo e Internacional às 9h30, mesmo horário de São Paulo e Vasco. Também é um confronto direto ali na tabela. Estão querendo se afastar um pouco mais da zona do rebaixamento, até porque a situação não está muito fácil nem para o Tricolor, nem para o Vascão aí no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de quem pode ser líder primeiro? Para o Cruzeiro ser líder, vamos dar uma olhadinha na tabela? Vamos ir lá com a classificação do Campeonato Brasileiro, que a gente consegue visualizar melhor a situação. O Flamengo ainda é o líder do Campeonato Brasileiro? Ainda não, né? Pode continuar. É o líder com 24 pontos, o Cruzeiro vem na sequência com 23 e o Bragantino com 23 também. Ou seja, o Cruzeiro vencendo assume a liderança. Se empatar, fica complicado pelo saldo de gols, porque o saldo do Flamengo é muito grande, então realmente uma vitória que seria importante. Mas o Bragantino também tem essa possibilidade, né? Está muito perto ali, inclusive o Bragantino, na visão de André Hernan, é quem vai terminar na ponta esta rodada do Brasileirão e vai ir para a pausa muito feliz aí, passar um mês tranquilo, Hernanzito. Tem chance, joga em casa contra o Bahia é um time que joga, né, deixa jogar, então acho que pro estilo de jogo do Fernando Seabra, pro estilo de jogo do Red Bull Bragantino é bom, o Vitória já precisa vencer lá no Barradão, o Carpini já está tomando umas cornetadas, já fala-se muito impressão em cima do Carpini, o elenco, aquela coisa toda, então acho que vai dificultar um pouquinho mais o jogo pro Cruzeiro. Cara, assim, é engraçado, né? Porque a gente fala do Red Bull Bragantino. É um time sem pressão. É um time que quando perde tá tudo bem, quando ganha tá tudo bem, tá tudo certo e deixa rolar. Eu acho que o Fernando Seabra, da maneira serena dele, e é um cara que é muito tranquilo e conhece muito esse ambiente de trabalhar com jovens jogadores. Red Bull hoje é um time que mescla a experiência com juventude. Eu acho que ele está levando para o Red Bull uma mentalidade que talvez antes a gente não tenha visto. Essa coisa de competir. Eu vejo o Red Bull um pouco mais competitivo. Não sei se vocês percebem isso, mas eu vejo um Red Bull um pouco mais competitivo. E acho que isso tem muito a ver com a pressão que é colocada lá dentro. E acho que a chegada do Fernando Seabra tem um pouco disso, de uma maneira serena, sem aquela coisa espalafatosa, porque não é o perfil dele. Mas acho um Red Bull Bragantino mais competitivo nesse ano. Acho que o Red Bull nos últimos anos, ele foi visto como um time muito organizado, com muita estrutura, até por ter, né, o respaldo da empresa que tem por trás, mas era um time organizado, mas na hora do vamos ver, não conseguia entregar. Acho que tem a ver com esse lance da competitividade. Acomoda. Não conseguia, né, dar aquele algo a mais num jogo decisivo, né, ou no momento decisivo de campeonato, não conseguia se provar ali para brigar por um título de fato. Mas agora é um novo momento, Lívia. E a gente vê nos últimos 3 jogos, por exemplo, fez 9 gols e não tomou nenhum. Então vem de uma sequência muito boa aí esse time do Seabra. É aquele time que no início do campeonato muita gente olha torto, né? Agora tá fazendo ali uma campanha, mas não vai segurar, não vai dar conta, já ele abre espaço para outros chegarem. Você acha que é um Red Bull que pode ir mais longe, pensando nessa partida de hoje também? Isso pode representar isso? Pode, e eu acho que é uma equipe que se engajou também, né? Comprou muito a ideia do técnico, está muito satisfeita também com o desempenho. E é importante olhar que do outro lado, a gente tem uma equipe que não tem um tabu, né? Diante do Bragantino, na casa do Bragantino. Né? Isso, acho que são 35 anos, se eu não me engano, que o Bahia tem esse tabu de não vencer. Então, é um número bastante expressivo, tudo mais, e vai muito fortalecido, né, para esse confronto diante do Bahia. Eu acho que tem tudo para ser uma partida aí para ficar tranquilo nessa fase de pausa, nesse Super Mundial.
O Bragantino me surpreendeu, assim, a parte aqui. Eu fui uma dessas pessoas que olhou torto no começo do campeonato. Todo mundo, Lívia, porque o ano passado brigou para não cair, né? Exatamente, eu olhei torto e falei, acho que não vai. E aí tá apresentando um bom futebol e um futebol consistente, né? Mas, vou trazer aqui um bastidor que é interessante sobre o pensamento dos outros times em relação ao Red Bull Bragantino. Eu já tive a oportunidade de conversar com atletas que não foram para o Red Bull Bragantino, que recusaram investida, porque lá tinha uma fama de spa. Sabe aquela coisa? Tipo assim, você chega lá, ganhou, beleza, perdeu, beleza, um spa. Achei o termo bom, forte. Tipo assim, e muita gente... lá tem estrutura, lá tem um baita de um CT. Eu já tive a oportunidade de ir ao CT. O CT novo é lindíssimo, né? Espetacular. Assim, é top. Os funcionários que trabalham lá são caras muito bem preparados, material de ponta. Só que muita gente dentro do futebol enxerga o Red Bull Bragantino como um spa. Não tem torcida, a torcida é pequena lá da cidade e tal. Não tem pressão. Não tem cobrança, né? Não tem o cara que vai lá invadir o CT. E não estou falando que isso é positivo. Mas assim... Mas é uma realidade, Mas é uma realidade. Né? É uma realidade. Tipo assim, se o Red Bull Bragantino lidera o Campeonato Brasileiro a partir de hoje e perde na última rodada, não vai ter os caras quebrando o carro do jogador. Gente, mais uma vez, eu não estou aqui fazendo apologia à violência, pelo amor de Deus. Mas assim, muita gente, e eu conheço, já conversei com um jogador que falou, putz, quando vieram, lá é meio spa, acho que não, né? Gosta de competir. Então, acho que quando eu falo dessa questão da mudança de mentalidade, o Fernando Seabra está trazendo um pouco isso para o clube, de ser mais competitivo, de competir mais. Beleza, não tem a torcida aqui que vai invadir o CT, não tem a pressão da crítica da mídia e tal, mas vamos ser mais competitivos aqui, vamos provar. Mas a gente quer ganhar, né? É isso. Porque é isso, o atleta tem a competição ali rolando na veia, né? Sangue no zóio, essa coisa, né? O atleta tem esse espírito. Tem o investimento, tem a grana da empresa, é um clube empresa muito bem feito e um trabalho muito bem desenvolvido. Leipzig, Red Bull Salzburg, não sei o quê, tem uns co-irmãos lá que disputam, né, Champions League e tal. Então, está na hora de mostrar. Então, acho que o Seabra faz esse trabalho e acho que a resposta disso é uma possibilidade de liderança hoje. Interessante, Hernan. E, por outro lado, quem também deu esse espírito